Hoje a gente vai trabalhar no nosso webinar, falar um pouquinho da poderosa ZIA, né, dentro do ambiente de Zoho Analytics. Então, hoje a gente vai utilizar ela dentro do Zoho Analytics, né, de forma de linguagem natural, tá? Então, meu nome é Leandro Garcia, né, eu sou Dev Specialist da Zoho, tá? Pela Cafinet. E a gente vai começar aqui falando um pouquinho de uma visão geral do Zoho Analytics, porque acredito que nem todo mundo aqui saiba um pouquinho o que é o Zoho Analytics e as divisões dele. Também vamos falar um pouquinho, conhecer a ZIA, vamos falar sobre a ZIA, e também vamos falar dos casos de uso que a gente pode usar tanto do Analytics como a ZIA. E aí eu vou fazer o quê? Uma apresentação, uma demonstração do ambiente com ZIA, tá? A gente vai depois fazer essa demonstração, tá? Quando a gente fala do Zoho Analytics, ela é a plataforma de Business Intelligence da Zoho, que hoje nos ajuda muito a fazer análise de dados, permite a gente fazer coleta dos dados, analisar informações. Hoje eu trabalho com ela tanto com informações passadas, né, do meu histórico de informações, como consigo gerar um dashboard do momento atual e também consigo, com agora CodeML, né, que é o Code Machine Learning, eu consigo também criar análises preditivas. Então, ele serve para quê? Eu criar visões das minhas informações que tem para eu poder tomar uma decisão, decisões estratégicas. Então, ele realmente gera insights poderosos para que a gente possa ter o quê? Maior visibilidade do nosso negócio, maior informação até para saber quando tomar uma ação ou não tomar uma ação dentro do nosso negócio. E ele, com o tempo, ele ganhou um novo componente chamado Zoho Data Prep, que é uma outra solução dentro da Zoho, mas está totalmente integrada ao Zoho Analytics, que é uma ferramenta focada na parte de data, de preparação, né? Data Transformation, né? Que é toda a parte de preparação, a limpeza e a transformação dos dados. Justamente é onde que a gente coloca o quê? As regras de negócio. As regras que hoje permitem, por exemplo, que eu pego uma base de dados preenchida de várias formas, ou mesmo várias bases de dados, eu consigo definir, por exemplo, que estado, o São Paulo pode ser SP, São Paulo sem acento, ou São Paulo com acento. Então, quer dizer, eu consigo preparar todo o meu dado para ele ser usado depois por uma plataforma de BI de uma forma mais fácil, porque o dado vai estar limpo, ele vai estar saneado, ou utilizar com machine learning ou em outras aplicações analíticas, né? Justamente para quê? Para que eu sempre tenha meu dado limpo e tranquilo, né? Ele tem um dado preparado para eu começar a criar as minhas análises. Então, dentro do ecossistema da Zoho, nós temos aí o Zoho Data Prep, que faz esse tipo de preparação. Aí pode surgir perguntas, eu consigo essa preparação também no Zoho Analytics? Você consegue em partes, mas a ferramenta mais poderosa para isso seria o Data Prep. Então, dando realmente o conceito da visão geral, a gente está falando que o Zoho Analytics nada mais é que uma plataforma de Business Intelligence poderosa, que eu posso fazer conexões hoje, tanto com o nosso Zoho CRM, como também com RPs e planilhas e banco de dados. Então, eu posso ter N fontes aqui de conexão com ela, até mesmo conexões via API, tá? Com ela, eu crio os meus dashboards interativos e relatórios, posso criar relatórios automatizados, posso gerar alarmes, posso ter aí um dashboard de um ambiente de monitoramento e análise.
E ele tem uma visão unificada tanto para gestão comercial, financeira, marketing, operacional. Então, eu posso utilizar ele para todo e qualquer, para geração de dados, né, e visualização de dados para qualquer departamento dentro da minha empresa. Então, eu consigo com ele ter uma visão mais unificada. E o que é a ZIA, né? A ZIA é o nosso Zorro Inteligência Artificial. Ele é um componente dentro das ferramentas da Zorro que faz o quê? Todas as consultas em linguagem natural ou gera insights dos dados ali apresentados. Hoje a ZIA está integrada com o Zorro Analytics, mas também com outras ferramentas da Zorro. Então, você tem aí ela integrada com Analytics, ela tem integrada com CRM, ela tem integrada com Desk. Ela é a inteligência artificial que está no meio de todas as ferramentas aí da Zorro que hoje tem essas integrações. Com ela também, dentro do Analytics, eu consigo gerar de forma automática gráficos e KPIs. Então, eu tenho como gerar rapidamente algum gráfico, inserir algum gráfico usando uma linguagem natural, tá? E também ela gera análises para mim, para poder ter agilidade na minha autonomia de tomada de decisão. Eu consigo, com a ZIA, ter uma análise de um determinado gráfico, ter uma opinião, um insight de algo que eu ainda não vi, tá? Ou que eu não consigo enxergar naquele determinado dado. A ZIA, ela consegue gerar isso para mim. E quais são os casos de uso aqui, tá, gente? Os casos de uso primeiro, a gente acompanhar metas e KPIs, né? Com o Zorro Analytics, eu consigo fazer gráficos para monitoramento de processos de alguns KPIs internos. Tenho também como analisar um desempenho de campanhas, principalmente campanhas de marketing, né? Eu consigo usar o Zorro Analytics para isso. E comparativa entre vendedores, que aí eu também posso usar o Zorro Analytics para isso, e também a parte previsão de receita com bases reais. Então, essa é uma ideia de uso, né? E aí, vamos ver agora a ZIA trabalhando, tá? A ideia aqui é mostrar para vocês um ambiente já customizado, para que a gente vai demonstrar como a ZIA pode criar os gráficos para você de forma rápida, por linguagem natural. Também, quando eu quero criar consultas utilizando SQL, como que a ZIA me ajuda nesse ambiente também, tá? Então, quer dizer, eu posso criar as minhas sentenças de SQL sem precisar conhecer tão bem o SQL. E também vamos entender um pouco das análises geradas pela própria ZIA. Então, você tem aí esse ambiente que a gente vai testar agora e ver funcionando. Espera aí. Aqui, por exemplo, todos estão conseguindo ver agora o meu dashboard, tá? Todos mandem, vocês conseguem ver o meu dashboard? Perfeito, né, gente? Então, vamos lá. Hoje, esse dashboard aqui, ele está em cima de uma base de teste, tá? Que a gente usa até nos nossos bootcamps, que são uma base é uma base que, por exemplo, é em cima de duas tabelas aqui, ó, Price e Sales, tá? São em cima de duas tabelas. Então, vamos lá. Feito isso, primeira coisa, eu vou mostrar para vocês, vocês podem ver que em todo momento aqui na tela, eu tenho uma coisa aqui, ó, pergunte a ZIA
aqui nesse canto, ele pergunte a Zia também. Também, quando eu estou em modo de exibição, ele tem algumas informações aqui em algum gráfico. E aí ele põe aqui Zia Insights. Então, você pode ver que a todo momento eu tenho fácil acesso aqui ao ambiente da Zia, né? Então, eu tenho fácil acesso a tirar alguma dúvida com a Zia. Vou começar em cima dessa tabela aqui. Como que a Zia pode me ajudar aqui? Se eu clicar aqui em Zia Insights, olha que interessante. A Zia, ela vem o que para mim? Ela vai me falar os insights que ela viu em cima desse gráfico. Por exemplo, o número de produto e total de resultados agrupados, né? E ele me informa que há 16 diferentes customer names. Quer dizer, ele pega aqui sempre o nome do que está na tabela, tá? E isso faz com que eu possa saber até que relação da tabela eu estou. E ele fala que há 3 diferentes produtos. Também detalhes e observações para o número de produto. Há 22 entradas de produto. Então, quer dizer, ele põe aqui que há 22 entradas de produtos, 22 produtos que foram comprados. E desses produtos que foram comprados, eu também tenho aqui, ele fala que os primeiros 3 customers, né, contribuíram com 31% do total de produtos. E os outros foram 54%. Então, o que ele faz aqui? Ele está fazendo o quê? Ele está fazendo uma análise em cima do ambiente. Então, ele pega aqui um gráfico e ele me traz todas as análises em cima do ambiente. E o que é interessante é que ele põe aqui, você pode ver que é o nome do campo, e quando você passa o mouse, ele fala qual é os customers, tá? E ele também passa geralmente o total. Então, ele vai te passando alguns insights. Então, se eu descer aqui, ó, e pegar esse gráfico de venda de região e clicar em Insights, ele também vai me vir com outros insights sobre esse gráfico. Por exemplo, ó, há 98 diferentes cidades, o total de resultado foi esse. Então, ele faz um trato interessante sobre isso, que eu consigo fazer o quê? Fazer essa análise. Então, esse é o primeiro passo que a Zia faz. E aí eu falo assim, puxa, bacana isso, gostei, tenho essa análise, mas eu estou sentindo falta de algo. Então, eu vou começar a fazer o quê? Vou perguntar para a Zia. E aí, nesse momento, eu posso chegar para ela e falar assim, por exemplo, eu quero, Zia, qual o produto que mais vende aqui? Então eu venho e vou perguntar a ela. Aí neste momento ele abre o que para mim? Ele abre um chat, um momento de eu conversar com ela. Só que isso é importante vocês saberem. Essa tela de pergunte a Zia ainda está em português, não, em inglês. Esse chat ele ainda está em inglês, mas já está acontecendo. Pode ver até mesmo no Zorro Inside, ele já está começando a migrar também para a língua português. Então, você consegue já algumas coisas, já tem em português. Mas nesse caso de perguntar a Zia, ela ainda é em inglês. Então, para eu perguntar qual o produto, né, que mais gerou vendas, eu venho aqui e faço a pergunta. E ele me mostra, ó, o produto que mais vendeu, né, foi esse aqui, ó. E ele traz o valor do produto. Então, se eu pegar aqui e clicar, vai trazer todas as vendas desse produto, né? Então, o produto que mais gerou uma venda, ele fez isso. Também posso falar assim, puxa, qual foi o cliente, né, que mais comprou, né? Também eu até peguei algumas perguntas que eu mesmo já criei em inglês aqui e coloco. E ele já me fala o cliente que deu o maior resultado, que foi o Rick, que deu o maior resultado.
Ele que mais comprou. Então, eu venho aqui, ó, ele me mostra a parte do RIC. Tá? E aí eu quero uma outra pergunta também, ó, e eu posso ó, aqui, ó, já salvar esse insight aqui. Ah, posso também, quero saber, por exemplo, qual produto, né? Vou escrever aqui qual produto hum, que mais me gerou custo. Olha que interessante, vocês podem ver que tem coisas que são da linguagem natural, mas que ele vê que não tem necessidade, ele já vai marcando sublinhado. Mas eu fiz aqui, ó, fiz essa pergunta, ele já me mostrou, ó. O que mais me gerou custo foi o total de um produto só, que foi que frutas e vegetais. Foi essa que mais me gerou custo, tá? E se eu pegar e falar assim, quero ver o custo expressivo mesmo. Aí ele vai me mostrando em ordem quais os produtos por cada custo. Então ele vai me mostrando o que mais me gerou custo, né? Aqui no meu caso a minha pergunta realmente foi focando na parte de custo, né? E vou pegar aqui, vou perguntar o produto que mais vendeu, né? Também vamos vir aqui, ó, trabalhando com o melhor produto aqui. Vamos ver. Que ele fala que é um end tables, que é o produto que o Rick que comprou no valor aí de resultado que mais me gerou resultado, né? Que foi este produto aqui. Bacana. Então até aqui, ó, eu consegui fazer em linguagem natural as perguntas, mas perfeito, né? Quero fazer uma coisa que é o seguinte, eu quero perguntar aqui, ó, pela Zia. Zia, aí aqui eu já posso ter várias outras linguagens, tá? Aqui eu posso trazer, por exemplo, buscando aqui, ó, eu já tenho ela em inglês, em espanhol, em francês e português está em beta, tá? Então, por exemplo, se eu for aqui em português e usar até uma pergunta aqui que ele pode considerar recente, ele me cria aqui, ó, eu quero a margem de lucro do trimestre. E aí ele me cria em cima dos relatórios o, a margem de lucro. E eu posso até fazer alguma pergunta já por acompanhamento. E ele já coloca para mim até algumas sugestões em cima da minha primeira pergunta. Então, eu quero comparar com o primeiro e o segundo trimestre. Ele já gerou aqui um gráfico de comparação. Vou salvar isso aqui, posso adicionar isso aqui no meu painel, ó, vou adicionar, ele vai salvar, então ele vai salvar, ele pôs sugeriu um nome aqui, e ele também vai fazer o seguinte, a parte de tabelas e relatórios, e falou qual dash que ele vai colocar. No caso aqui, a gente está falando do dash 1. Eu vou salvar e adicionar aqui no dash 1. Feito isso, se eu for lá no dash 1 e atualizar, ele vai mostrar o que para mim? Olha só, ele pôs o gráfico aqui. Claro que eu posso fazer aqui ó, um projeto de edição e eu vou elevar meu dash aqui do meu dash. Então, eu tenho meu dash todo completo, incluir mais esse item aqui. Ah, bacana. E eu quero também aquele item de um KPI. Então, eu posso vir aqui e voltar a fazer uma pergunta para ele. Tá? Pegar aqui e eu vou selecionar, está ainda na beta, eu quero fazer mais uma pergunta sobre o trimestre. Que ele está aqui me mostrando
toda essa parte aqui. Vou pegar aqui e vamos mostrar agora, até pegar aqui novamente esse trimestre margem de lucro aqui. Feito isso, eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar também no meu painel, no meu dash, tá? Também adicionei. Ah, perfeito. Espera só um momento aqui. Ele vai me dar uma mensagem, porque ele está em modo. Eu não salvei ele da primeira vez. Agora eu salvei, agora eu posso adicionar. Tá? Agora sim, ele vai. Foi para o meu dash aqui. Dá um refresh. Ele colocou aqui a minha margem de lucro aqui, tá? Então, com essa margem de lucro aqui, eu vou fazer o seguinte: eu vou em modo de projeção, vou ajustar aqui meu dash bonitinho, deixa eu ajustar aqui. Bem bacana a minha margem de lucro. Deixa eu começar a ajustar aqui o meu ambiente. Vou colocar aqui para ficar exatamente do jeito que eu quero, tá? Ah, mas coloquei esse aqui a mais. Não, eu venho aqui, ó, e removo. Então, quer dizer, com isso eu consegui criar automaticamente mais um indicador aqui para o meu dash. Vou salvar ele aqui. Tenho esse indicador novo aqui, criado usando a ZIA. Bacana. Quando eu vou aqui em dados, eu posso fazer da seguinte forma: eu posso vir aqui e falar, vou criar uma tabela diferente, criando uma tabela de consulta, usando um SQL. Mas, puxa, eu não sei usar SQL. Eu não sou uma pessoa que sabe utilizar SQL. Nesse momento, eu posso usar aqui a ZIA, que eu vou criar essas sugestões. Esse ponto aqui é muito interessante, gente, porque este ponto de criar SQL usando a ZIA, você tem que ter uma chave da OpenAI. Por quê? Isso é uma integração junto com o chat GPT. Tá? Então, aqui neste momento, eu posso vir aqui e falar da seguinte forma: gere uma consulta do produto com o valor de custo mais alto. Entendam, nesse momento eu posso falar totalmente em português, porque aí é uma consulta junto com a OpenAI, junto com o chat GPT. Então, se eu clicar aqui, ó, coloquei gere uma consulta produto com valor e peço para gerar o SQL, ele vem aqui, olha que interessante, ele me cria o SQL de acordo com o que eu pedi aqui. Então, ele cria, ó, ele pôs o produto, custo vindo da venda simplificada, que o custo você vai selecionar o valor mais alto. Executei aqui, ó, ele vai me trazer o custo mais alto aqui, tá? Bacana. Vou fazer uma outra pergunta. Agora eu vou fazer até uma coisa bem tranquila, uma pergunta bem calma. Gere uma consulta de clientes e suas compras. Uma coisa bem simples, tá? Vou aqui, ó, peço para gerar. Ele vai fazer para mim o quê? Toda essa parte aqui, ó, ele vai pegar de vendas simplificadas, depois ele já vai fazer um select union. E ele traz bonitinho a minha consulta, tá? E vou fazer uma outra consulta. Vou até deixar um pouquinho, vou gerar uma consulta mais difícil para ele aqui, tá? Eu vou gerar uma consulta ordenando por cliente do que compra mais até o que compra menos, tá?
Isso, para vocês verem, que é linguagem natural mesmo, é o que está vindo na cabeça. Então, ele veio, olha que interessante, ó. Ele já veio aqui, ó, o valor, só para quem entende de SQL, já vê que realmente faz sentido. Porque ele veio aqui, olha, já colocou um select, deu a somatória do resultado, falando que é total de compras, e ele fez um group by, ordenando. Se eu executar aqui, ó, ele me traz aqui de acordo com quem compra mais até quem compra menos. Tá, gente? Então você vê que com a linguagem natural você consegue criar muita coisa dentro do Zoho Analytics. Então você consegue fazer as suas tabelas, criar as suas funções, criar algumas coisas dentro do Analytics de forma tranquila, só com linguagem natural, usando o ZIA. Então você percebe quão poderoso é o ZIA dentro do ambiente do Zoho Analytics. Agora, o que a gente vai fazer? Vou abrir para dúvidas e que a gente possa poder aqui tirar algumas dúvidas de vocês, tá, gente? Então, aqui vem até o chat, na parte perguntas e respostas, e quem tem dúvida, por favor, possam colocar aí e a gente vai estar sanando as dúvidas. Sim, até uma dúvida que veio. O ZIA está disponível no CRM? Sim, ele está disponível para o CRM também. E no CRM também ele faz tendência de cliente, se aquele cliente realmente tem uma tendência forte a vender, a comprar ou não, ele cria algumas análises de previsibilidades. Mais dúvida, pessoal? Não, os relatórios de BI são até tem uma pergunta que se gera um tipo de relatório também de BI, como BI. Não, o Zoho Analytics ele faz a parte de relatórios, a parte de toda a parte de BI. No nosso CRM, ele pode até ter painel, mas o ZIA não gera os painéis, tá? Até veio uma pergunta, como conseguiu entrar no ZIA? Eu tenho aqui, por aqui, perguntando ao ZIA, tá? E também tenho aqui, quando eu vou criar uma tabela de consultas, que eu vou usar SQL, eu também posso utilizar aqui o ZIA, tá? Isso é uma coisa que realmente, até respondendo uma pergunta, a última, precisa integrar o chat GPT com o Zoho Analytics somente na parte de ajuda na criação de SQL. Ele pede uma chave do chat, na verdade, da OpenAI, na parte de API, tá? Então, não é direto ao chat GPT, mas sim no site da OpenAI, você tem a parte lá de developer, e você gera uma chave para instalar aqui, para ele fazer essa consulta de SQL diretamente. A ZI está disponível no Project? Acredito que sim. Essa até eu vou pedir ajuda aí, meus amigos que estão conosco, tá? Mas a ZI já está, se eu não me engano, ela já está no Project, tá? Quando a gente fala dessa integração na OpenAI, também, se é chat free ou pago, essa da OpenAI é pago, tá? Você tem que comprar créditos de API, tá? E tem a parte aqui onde eu entrei para falar de ZIA. Então, aqui eu posso, tanto novamente no dashboard, aí eu posso ter as visualizações em modo de exibição, tá? Eu posso ter aqui a visualização do ZIA Insight no meu próprio dashboard. Então, cada site aqui ele vai vir com esse símbolo da ZIA, tá? E eu posso perguntar a ZIA aqui, esse botão. E aí ele entra na ZIA também.
Então, aqui, por exemplo, eu posso, no dashboard em si, eu posso já ter essa pergunta ou pegar insights dela nos gráficos, tá? Então, toda a parte gráfico, eu posso ter aí os via insights. Ela, na verdade, o que aqui, se eu entendi a pergunta, qual o modelo da OpenAI a Zia utiliza, ela usa, na verdade, ela conecta, se eu não me engano, a API direto, tá? Então, ela está usando só o motor da OpenAI, tá? Então, ela conecta dentro, você vai na parte de API, né? Developer API, e lá você gera, tanto que ele não é um pago do chat GPT, você vai gerar uma chave que ele vai utilizar créditos, tá? Então ele gera uma chave de conexão de API. Tá. Um outro ponto também que veio aqui uma pergunta, onde que eu falo, onde eu coloquei em português. Aqui ao lado, no canto esquerdo, eu tenho pergunte a Zia. Quando eu clico aqui, eu venho aqui na configuração de idioma e ele tem as 4 línguas, tá? E hoje o português está em beta. Então é aqui que eu coloco em português. Posso ativar aqui o modo de conversa. Quando eu ativar o modo de conversa, ele já faz uma pergunta para mim, que só vai estar disponível em inglês, tá? Mas mais alguma pergunta, pessoal? Sim. É, ela ajuda se a Zia ajuda a melhorar a query já criada. Sim, ela consegue, se você colocar. É que aqui entra um conceito mesmo de LLM, mas você pegar e colocar aqui dentro da sua tabela, o assistente, colocar a sua query e perguntar alguma coisa ou melhorar essa query, ela vai trazer a query melhorada, tá? Então, se eu pegar aqui, copiar e falar assim, coloque também a somatória, ela vai preparar uma query já melhorada, tá? A parte de planos da Zorro aí entra na parte comercial, tá? Aí a gente vai, quem pergunta o plano da Zorro, depois a gente pode entrar em contato e passar para vocês. A parte de incluir a API do chat GPT só precisa para gerar as consultas SQL? Sim, somente para isso, tá? Quem fez essa pergunta realmente é só para quando você quer melhorar as suas consultas em SQL. Gente, com isso, quero agradecer a todos aí que participaram dessa do nosso webinar. Informo para vocês que entrem sempre no site da Cafinet, porque lá vai ter sempre a agenda de novos webinars. Se vocês gostaram, será para nós sempre uma honra estar podendo compartilhar esses conhecimentos, tá? Lá temos o webinar de CRM, de Sales IQ, de Marketing Hub, Marketing Automation e também Zorro Creator. Então, a gente tem todos esses tipos de webinars.
Também, quem quiser a parte mais comercial, pode mandar e-mail para o comercial@cafinet.com.br, que o pessoal entre em contato. Dúvidas técnicas, também pode mandar aqui para nós, podemos ajudar vocês sempre, tá, gente? E agradeço a todos por terem participado e muito obrigado aí por terem acompanhado esse webinar até o final.